E estamos de volta no nosso segundo bloco com o Minas Nerds e já iremos pegar para as nossas perguntas. Aqui é um canal especializado em games. Como que é o mundo de games para vocês? Eu trabalho com games, eu faço, como eu falei, faço arte para games, né? Faço pixel art. Então eu tenho assim, um contraponto. É legal pra caramba, eu sempre gostei de observar os games desde que eu era nova. Eu jogava, eu gostava de ver como é que eram os gráficos, como é que eram as estruturas, não era simplesmente aquela jogadora. Porque você gostar de trabalhar com games e você gostar de jogar são coisas diferentes, elas podem estar juntas, mas nem sempre então. Só que quanto mais eu trabalho com games, menos eu jogo. É uma variável. Mas eu sempre gostei muito de jogos com história. Eu comecei a jogar videogame por causa do Vice Project do NES, que era o primeiro jogo que eu joguei que tinha história, assim, que eu falei, nossa, tinha cutscenes contando uma história. Tava em japonês, eu não entendia nada. Tava lá, mas assim, dava pra entender a história pelas cutscenes. Tanto quando eu joguei em inglês, eu falei, pô, não tava tão longe da verdade com 13 anos de idade, não tava tão distante. E hoje, assim, eu tenho, por falta de tempo de pegar jogos muito pesados em história e acabar me aproveitando bem, tenho focado mais em jogos de ação, porque eu tenho jogado mais recentemente a Transformers Devastation, curto Transformers. Estou gostando bastante, tem bastante ação e tática, ainda tem parte tática também. Eu vivo de leva parecido da Cecina, eu não trabalho diretamente produzindo jogos, mas eu pesquiso jogos. Então tem os jogos que eu jogo para minha pesquisa e tem os jogos que eu jogo para diversão. Eu gosto muito de RPG, sempre foi o meu gênero preferido. Esse ano eu joguei The Witcher 3, que nem uma maluca. Foi a coisa que eu mais joguei. Zelda é minha franquia preferida, então Zelda no 3DS, eu viajando o tempo todo lá jogando. Precisa jogar o Witcher. Precisa, é muito bom, eu tô lendo os livros agora, adoro. E eu sempre gostei muito de jogos de estratégia, então eu adorava StarCraft. Eu quero ter mais tempo pra jogar StarCraft, a vida adulta não me deixa. Mas eu adorava, sempre joguei muito. E levantava bandeira, assim, não, eu sou Zerg convicta, brigava com a galera que falava, não sei, você tá maluco, Zergs? Então, bem, eu jogo muito, e eu jogo muito em vários momentos, mas eu sinto que a minha relação com os games foi mudando em relação ao tempo, né? Comecei jogando mais online, jogava muito RPG, fui migrando pra jogar mais mobile, porque tô em trânsito, e agora... geralmente eu tô jogando um game no console e vários outros no portátil, esse tipo de coisa. Eu jogo o tempo todo, se eu vou sair daqui, vou sentar e vou jogar com toda certeza. E há muitas minas gamers no grupo? Nossa, tem, acho que é o que mais tem. Se juntar só o grupo que se formou, o League das Minas, que tem muita gente que já é do nosso grupo que tá lá, já dá uma soma bastante grande, fora o pessoal que joga outros tipos de games, galera que joga Puzzle. Tem muita gente, tem muita gamer. Elas vivem levantando assuntos pertinentes aos games, representação da mulher nos games, né? Mas o mais legal é as meninas se unindo para tornar o ambiente mais saudável para elas. Para criar um ambiente até meio separado, saudável, já que não dá para se misturar no todo, então pelo menos criar ali a nossa coloniazinha. As meninas gamers foram muito importantes para essa, vamos dizer, primavera das mulheres no mundo nerd, porque eu acho que o Gamergate foi meio que o começo de tudo. Se a gente parar para pensar, né, foi o que botou na mídia mesmo. E como foi, o Gamergate foi muito representativo disso, as meninas gamers entraram com muita força. Eu descobri o Minas Nerds por causa de grupos fechados de meninas gamers que iam se conversando. Eles existe toda uma rede subterrânea na internet de grupos secretos de mulheres gamers. Então elas são muito, muito fortes. Nós somos muito fortes no cenário e acho que vamos nos fortalecer ainda mais. Congressos, falando, sei lá, eu fui congresso agora de comunicação. E a maior parte das pesquisas em games era de meninas. Meninas pesquisando Pokémon, meninas pesquisando jogos de estratégia, muito legal. Finalmente a mulher teve visibilidade nesse meio. Sempre, as mulheres sempre fizeram parte dele, né? Foi o que a gente estava falando no começo. Nós sempre fizemos parte. Aí, as mulheres existem e jogam videogame, né? Uau, ficou descobrido. E nos dias de hoje, como que é jogar online para vocês? Extremamente. Nossa, gente. Assédio, define. Assédio de
cara mais sensato se incomodar com o tamanho do assédio. São coisas absurdas. Eu joguei um tempo Counter-Strike na adolescência. Eu não lembro de ter passado por tanta coisa quanto que as meninas passam hoje em jogo online. Era muito melhor. Faz né? pelo menos 6 anos que eu não uso o nick feminino, pra mais. Eu tava lendo, inclusive na internet, dia desses, um relato de um homem falando: eu mudei meu nick no LOL pra mim de mulher. Ele falando, eu falei, coitado. Agora você Vai lá, inocência. vai lá, inocência. Ele falou que ele nunca imaginou, poderia imaginar como que era difícil para as mulheres, como que eles conseguiam passar 10 minutos no jogo. Porque assim, foi 5 minutos que ele entrou no jogo com o nick feminino, a galera caiu matando em cima dele. Teve um amigo meu que é um Stalker no Phantasy Star Online. Ele fez a personagem, um cara que gostou muito da personagem dele, se apaixonou por ele e se recusava a acreditar que era um jogador homem. Ele simplesmente comprou a ideia Que era mulher. Que era mulher. E ficou assediando, ficou assediando. Desculpa. Então assim, é muito difícil, muito difícil. Eu larguei nick feminino no Ragnarok, por isso. Olha, faz tempo que eu jogava Ragnarok e eu larguei. Chegou uma hora que Eu falei, também não, larguei Ragnarok por isso. Ragnarok foi um jogo que eu falei, não tenho mais paciência, porque não dá. Então, a gente até estava falando isso um pouco antes aí nos bastidores, que nós aqui do Conselho Feminazes estamos numa idade que a gente já não tem mais paciência para isso, né? Mas que a gente está no background, na verdade, dando apoio para as meninas que têm energia e que querem galgar espaço delas nesse meio, né, online, do jogo Que online. hoje é um pouco diferente, talvez, do que quando a gente era adolescente. As meninas têm muito mais informação, elas têm muito mais suporte para se impor e realmente ocupar o lugar que é nosso. Então a gente, assim, não estamos dizendo para as meninas desistam de jogar online, não é isso que a gente Não é quer para passar. desistir, Não, porque... É ao contrário. contrário, continua jogando e, Jogue né, mais. dá o seu espaço. Entra lá no grupo pra desabafar. Exatamente, chega lá no grupo, escrever. fala pras meninas nerds, me ajudem, porque eu tô assim, né, A gente sabe como é. a gente sabe como é, mas As não meninas se fortalecem. se retraia, não se retraia. Dentro do grupo, as meninas de games, elas se fortalecem, elas criam as guildas, os clãs separado, porque aqui eu vou conseguir jogar, vou conseguir me desenvolver sem me misturar com o restante, ser atacada simplesmente por ser mulher. E é importante elas permanecerem para as empresas se ligarem. Eu sinto que as empresas estão muito mais ligadas. Os jogos da Blizzard que são os que eu lido mais, né? Eu jogo StarCraft ocasionalmente, eu jogo muito Hearthstone. São os jogos que eu vejo que a comunidade é legal e a empresa tá em cima. A Riot também, com o League of Legends, eles ficam em cima. E isso é uma mudança que vem de você escutar o consumidor. Se o consumidor não falar, se elas não falarem, às vezes a empresa acha que tá tudo lindo. mas tem A Mas empresa existe não isso sabe o também, que tá então. acontecendo. Não, eles não têm noção. As próprias pessoas que a gente fala, quando a gente faz essas palestras falando sobre cyberbullying, a galera fica absurdada, falando, nossa, eu não sabia que isso acontecia. Que as meninas eram ameaçadas de morte, sabe? Por conta disso. A galera não tem dimensão do que é isso. E mesmo quando não tem ameaças inconvenientes, né, gente? O que eu tenho de Sim. notificação de cara nada a ver na minha PSN? Eu logo lá. A fico PSN. eu fico, meu Deus, por que você tá me adicionando? PSN, depois de toda a partida, tem alguém pedindo pra adicionar. Não é? E aí eu tenho Porque uma ele recusa lista. usar um nick que não Comigo é seja assim, eu feminino. falo. Não, Eu sim, também. Eu uso o nick que eu quero. Na PSN eu tô com o meu nome e tem minha foto. Então, assim, direto eu fico, Agora na Baronet da Blizzard eu uso um nome neutro e uma foto de Zerg. Que aí não dá pra saber. Eu sou um Zerg lá. É muito bom ser um Zerg. Vocês já Isso é bem passaram importante. por alguma situação de constrangimento online, jogando? No League of Legends já. No League of Legends, jogando com uma amiga que inclusive escreve na editoria de anime e mangá pro nosso site, né? Nós já tivemos uma partida era Aran e eu assim, eu sou aquela pessoa que eu sei jogar com alguns personagens, o resto eu não sei nada e alguns eu comprei assim, vamos ver como é e gostei. E aí no Aran calhou que eu não tava com um personagem legal, era a minha primeira vez jogando Aran, não tava orientada com mapa, e os caras começaram a ver que ela e eu estávamos com o nick feminino e começaram a utilizar nós duas. Assim, eu não saí da partida, não respondi, porque eu tenho a política de não responder bullying em chat, eu continuo jogando, mas assim, de todo modo foi um aborrecimento, a gente reportou. A minha amiga ela foi no chat mesmo e descascou com o cara. Eu ignoro porque eu não sei. Você adere o botãozinho do mute? Não, eu leio o que a pessoa tá falando, eu leio pra processar, mas tipo, eu alimento ódio dentro de mim. Depois solta.
Rola Os pixel art dela. força aí. Porque assim, eu parto do princípio, assim, ou eu tento capotar a pessoa do jogo e não dá, porque era o cara do meu time que tava reclamando. Geralmente Pior Mas, assim, a pior vontade, é a isso, né? vontade de poder virar a casaca é Eles assim, boicotam legal, pro né? Que time, tivesse um que é botãozinho. Vou fazer gol contra agora. É, você olha o cara lá te xingando 0/10, falando que a culpa é sua porque você é mulher. Já aconteceu. Também no time. Já me desafiaram também, já falaram, você vai de Caitlyn mid, mas a Caitlyn é AD, ela não pode ir na mid. Duvido você derrubar a sua primeira torre. Derrubei as 3 torres, enquanto os caras estavam na primeira da lane deles. Eu, então, né, gente? Ninguém falou mais nada, o chat ficou silencioso. Pior é que eu não sou tão boa no LoL, eu não sou tão boa no LoL. Eu sou meio boquinha, assim. A situação mais bizarra que eu passei não foi jogando, foi escrevendo sobre games. Uma vez eu recebi um comentário no meu inbox, a pessoa me procurou no Facebook, me mandou um comentário, foi pra famigerada pasta outras, né? Na época era pasta outra. E eu recebi, e era um cara que fez um textão falando que ele amava meus textos de game, por isso ele queria muito fotos dos meus pés. Mano do Eu céu. achei isso deveras estranho, assim, não pelo fetiche, mas sei lá, quem... Qualificação fetiche que a pessoa fez. Não, fetiche cada um tem o seu, acho que tem mais que ter mesmo. Mas não a pessoa, tipo, me procurar no Facebook, procurar uma repórter você não de digita games com os pés, desconhecida né? pra falar que Não, dos pés da barriga. eu amo seus textos sobre games, me mostra aí seu pé e eu sou meu filho. Você não digita e nem joga com os pés. Podia fazer o dedo do meio Eu com o pé. printei, eu tenho uma pastinha que eu chamo de prints da vergonha. Eu printei e guardei lá. Vou copiar assim. Faz, é muito bom. Aí toda vez que você tá se sentindo mal, você pega e você ri. Você fala, nossa, você transforma a base de dados experiência. da Shield com esses prints tem vergonha. Como que vocês acham que está a visão do dia de hoje, dos dias de hoje, das empresas sobre as mulheres jogando? O mercado de game está um pouquinho muito atrasado ainda, comparado ao mercado de quadrinhos. Talvez agora... O quadrinho já começou a mudança, já vem coisa de mais ou menos 2 anos. Games começou a acordar que esse público consome, que esse público quer ser representado. Exemplo disso foi pequena, mas a mudança da Capcom, algumas personagens de Street Fighters. Ela começou ainda no início. Eu espero muita melhora daqui pra frente. Eu sou bem otimista. Eu acho que o mercado indie, particularmente, ele está ajudando muito nessa corrente da Sim. mudança. Porque são empresas pequenas, por exemplo, meus clientes são todos indie. Então eles vêm, eles não querem saber se é mulher ou homem que eles estão contratando. Eles precisam contratar e eles estão muito abertos a ouvir. Inclusive o Minas ajudou numa inclusão legal. Tinha um cliente meu que saiu numa matéria, uma entrevista minha para o jogo Decente, que saiu na Greenlight no ano passado na Steam. E eu já tinha reparado, mas uma moça no Minas, quando eu compartilhei, comentou e falou, poxa, mas no trailer só tem personagens masculinos, né? E eu sabia que existiam personagens que teríamos planos para personagens femininos, mas juntei o questionamento dela, falei, não é só questionamento meu, juntei e perguntei para o cliente. O cliente pegou e falou, não, vão ter, que a gente estava com pouca verba e a gente queria fechar os personagens primeiro. Então ele até falou, depois disso, inclusive ele falou, então eu vou até agilizar com você, vou pedir para você converter, fazer os sprites femininos, não quero que seja só só botar cabelo comprido. Eu quero que você faça personagens femininas com expressão, então aí foi legal de trabalhar nisso e agora na próxima demo, que deve estar saindo agora em fevereiro ou março, já vamos ter jogáveis as personagens femininas dentro das naves, dentro dos robôs, inclusive, como piloto, como crew members e mecânicas. Eu acho que a indústria ela também tá vendo, mesmo os jogos mainstream, alguns deles têm acertado muito quando ele tem feito coisa. O lance do novo Mirror's Edge que vai sair. Mirror's Edge foi um jogo incrível que acabou não tendo tanta repercussão primeiro, e agora vamos fazer o segundo, justamente nessa onda que tem, acho que de heroínas em games, assim como o reboot do Tomb Raider, ou Assassin's Creed, o Last of Us. Tem uma versão Também feminina tem. do Link agora também, que a Nintendo... Eu Eu cobrindo o E3 no sensacional. ano passado, tava feliz na cobertura, porque boa parte dos jogos já aparecia. Claro que tem muito a ser feito, mas tá melhorando sim. Vamos lá que E a vai gente dar vê certo. jogos menores, por exemplo, a gente sempre fala que a gente adora, a gente vai falar pra sempre. E a minha palestra com a Beatriz na Campus Party quase foi alterada pra só Life is Strange ao máximo.
Querendo Tem dar uma uma porcentagem do Joguem. Joguem, só joguem. Tem uma porcentagem da produtora do jogo. Eu vou ligar pro Square e falar, cara, você tá Olha, fazendo muito uma propaganda gratuita. E esse é o final do nosso segundo bloco, mas não se esqueçam de se inscrever no canal, porque já já sai nosso terceiro bloco aqui com as Minas Nerds.